Para aqueles que costumam anotar, pegue a sua agendinha aí, que eu tenho certeza que Deus vai falar grandes coisas para a sua vida hoje. Amém? Vamos lá, o tema de hoje: oração ousada e intrépida. Quantos aqui se lembram que nós falamos já sobre a oração inteligente? Quem se lembra? Amém? Então hoje, já faz um tempinho, né? Hoje nós vamos falar sobre a oração ousada e intrépida. Diga assim: oração ousada e intrépida. Amém. É assim que tem que ser a nossa oração. Diz Efésios 3,12: pela qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Pela qual temos ousadia. Então, amado, você tem que ser ousado, tá? Não é metido, não é soberbo, não é achar que você é o tal, mas é ser ousado no Senhor, com fé, com ousadia, ser ousado, com confiança. E diz Hebreus 10,19: tendo, pois, irmãos, o que é que nós temos que ter? Intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O que nós temos que fazer? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos o quê? Diga firme. Firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, amado, hoje é dia de você fazer a sua oração ousada, intrépida. É dia de você, com sincero coração, né, com a sua fé, se aproximar ainda mais de Deus. Amém? Através da oração nós podemos fazer isso. Então, glórias a Deus, porque nós já temos o nosso coração purificado de toda má consciência. Glórias a Deus por isso, porque nós temos a mente de Cristo, amém? E nós temos que nos manter firmes em Deus, firmes na fé que vem do Senhor. Para quê? Para que a gente possa avançar, amém? Sem titubear, sem vacilar, mas olhando sempre firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, ó Paizinho querido, Deus de amor, Deus de verdade, Deus de toda graça, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor vai nos ensinar a sermos ousados, intrépidos, a sermos firmes, Senhor, permanecermos firmes, olhando somente para Ti, Jesus. Obrigada por esta palavra que eu creio que vai mover o sobrenatural em nós, Jesus, vai nos despertar para aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus eu creio que a partir de hoje coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais começarão a acontecer, Jesus. Nós já temos visto isso acontecer, Pai, mas eu declaro que será muito mais, será abundante, Jesus, o Seu manifestar no nosso meio, manifestar desta bondade, Senhor, desta fartura, do sobrenatural de Deus. Eu creio, eu declaro, Senhor, será constante, Senhor, a manifestação do Teu poder no nosso meio, Jesus. Ó Deus, eu já Te agradeço por aquilo que o Senhor vai fazer hoje, Senhor, porque hoje começa, Senhor, algo maravilhoso nas nossas vidas, Senhor, um despertar glorioso das nossas vidas para com Deus, e não seremos mais os mesmos, Senhor, mas em nome de Jesus eu creio, Senhor amado, nós veremos com os nossos olhos, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, obrigada, Senhor, de todo o coração te agradecemos, Senhor. Amém. Diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Igreja bendita, diga amém. Povo forte e ativo. Amém. Mais que vencedores. Aleluia. Amado, você que tem orado e praticado a palavra, se prepare. Diga para quem está do seu lado, senhora, se prepare. Se prepare, amado, porque fatos sobrenaturais acontecerão a partir de hoje, a partir de agora, em nome de Jesus. Isso, diga: eu recebo essa palavra.
Fatos sobrenaturais acontecerão na vida daqueles que estão orando com firmeza. Amém. Daqueles que estão orando com fidelidade e praticando a palavra de Deus. Amém? Na vida daqueles que têm sido fiéis, firmes em Deus. Não é aquele que é crente de domingo, crente uma vez por mês. Uma vez por mês tá bom, né, Bista? Uma vez por mês eu vou lá no culto. Crente domingueiro, não, tô indo só no domingo, já tá bom. Não, amado. A Bíblia diz que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é só de domingo, não é só uma vez por mês, não é só no culto de ceia, amado. Então, em nome de Jesus, creia que coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer, amado. Muito mais do que tem acontecido. Quero que você receba essa palavra. Diga: Senhor, eu recebo essa palavra, Jesus. Eu recebo de todo o meu coração. Amado, eu quero que você, a partir de hoje, esqueça o que está acontecendo aí fora. Esqueça o que está acontecendo no governo, nas finanças do nosso país, na política do nosso país, na falta de emprego, amado. Não pense nisso. Não pense nisso. Pense na palavra e misture a palavra com a fé, porque é isso é que é a vida do justo nesta nova e eterna aliança. Nós não vivemos uma nova aliança? Amém. A graça de Deus, que é um pacto de melhores, superiores promessas. Então, amado, é nessa palavra que você tem que estar firmado. Não é naquilo que os seus olhos veem. Amém? Então, fatos extraordinários, fatos gloriosos acontecerão nos próximos dias. Diga: eu recebo. Nas próximas semanas. Diga: eu recebo. Nos próximos meses. Nos próximos anos. Nas próximas horas, amado. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Fatos ocorrerão além da nossa imaginação. Você pode entender isso? A Bíblia diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o quê? O que Deus tem preparado para quem? Para todo o povo. Não, para quem? Para aqueles que amam a Deus. Então não é para qualquer um, é para você, amado, é para mim. Bispa, isso vai acontecer na vida de quem? Na vida dos servos prudentes, na vida dos servos fiéis, amados, aqueles que buscam a Deus todos os dias e em primeiro lugar. Não é como última alternativa. Estou precisando de um milagre aqui. Deixa eu ver o que o financeiro faz por mim, o que o agiota faz por mim, o que o banco faz por mim, o que meu vizinho, um parente. Não, amado, não é o último lugar. Em primeiro lugar nós temos que buscar a Deus. Amém? Então ouça, amado. Diga assim, este ano. É este ano, amado, que vai acontecer. É este ano, é o ano da bondade de Deus. Eu não sei se você tem percebido, mas a gente tem sido rodeado. A gente tem visto a manifestação da bondade de Deus todos os dias. Todos os dias. Todas as horas, amados. Todos os dias. Então, você que está misturando fé a essa palavra, amado, você vai testemunhar desta noite aqui. Amém. Na sua vida, deste momento profético. Eu profetizo na sua vida que vai acontecer grandes coisas. Vão acontecer. Por que eu estou dizendo isso, amado? Porque eu quero falar nesta noite de um tipo de oração. Qual é o tipo de oração que nós vamos falar? Ousada e intrépida. Nós conhecemos vários tipos de oração. Amém? Já fizemos vários tipos de oração. Existe um tipo de oração que é aquela introspectiva, né? Às vezes a pessoa está ali no cantinho dela, está sozinha, às vezes está na igreja, mas ela está ali bem quietinha, orando, uma oração introspectiva. Existe um tipo de oração que é aquela que você entra no seu quarto, você fecha a porta, você está lá sozinho e você vai lá e você fala com Deus. Existe um tipo de oração que é até com gemidos inexprimíveis, diz a Bíblia, né? Que aí o Espírito intercede por nós. Existe um tipo de oração que é aquela que às vezes a gente pede para alguém orar porque a gente já está sem força, né? Não sei se isso já aconteceu.
Às vezes a gente está tão sem força que a gente nem consegue orar. Por favor, ore por mim. Existe um tipo de oração que é em congregação, que é o que nós fazemos aqui. Amém? Glórias a Deus por isso. Mas eu quero te falar de um tipo de oração, amado, que se chama ousada, oração intrépida. E essa oração traz o extraordinário, traz o sobrenatural até nós. E para você entender melhor esse tipo de oração, nós vamos ver aqui o exemplo de alguém na Bíblia que fez esse tipo de oração ousada e intrépida, que é o nosso irmão Josué. Josué. Amado, claro que muitos fatos maravilhosos aconteceram na vida de Josué. Muitos. Mas eu vou falar de uma manifestação extraordinária de Deus por causa de uma oração intrépida, né, de uma oração ousada que ele fez. E nós não podemos nos esquecer, amados, que Josué era um homem fiel. Josué era um homem prudente. E nós vamos ver que o que Deus fez com Josué, Ele pode fazer comigo e Ele pode fazer com você. Amém? O Deus de Josué que manifestou algo extraordinário lá atrás, amado, Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje. Amém? E Ele é o mesmo Deus que tem nos ouvido orar. Você tem orado aqui em todo culto? Deus tem ouvido a sua oração, né? Esse Deus é o mesmo Deus que vai recolher as nossas orações logo mais, né? Nós vamos receber essa palavra aqui e depois nós vamos orar. E o Senhor vai receber as nossas orações. Então, amados, as promessas de Deus, elas estão se cumprindo na nossa vida, graças a Deus, amém? E elas também estavam se cumprindo na vida de Josué. E ele também tinha dificuldades. Você tem dificuldades? Tem desafios na vida? Nós temos, todos nós temos desafios, amém? Josué também tinha. E nós precisamos aprender um tipo de oração que Josué fez. E agora nós vamos abrir aí Josué, abra sua Bíblia se você quiser, para depois você grifar. Josué 10:5 diz: Então se juntaram e subiram. Quantos reis? Leiam lá. Quantos? 5 reis dos amorreus. Vamos ver quais reis. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles, então são 5 reis. Eles e todas as suas tropas. E se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Então nós temos aqui o que? Uma batalha. Amado, você tem batalhas, eu tenho batalhas. Nós às vezes temos batalhas que tem um certo tipo de peso. Tem uma estrutura de levante contra a nossa vida. Às vezes nós temos uma batalha, amados, que às vezes é multiplicado por 2, às vezes é multiplicado por 3. Amém? Mas aqui eu estou falando de uma batalha cujo peso era multiplicado, né? A estrutura inimiga multiplicado por 5. Pensa, 5 reinos, 5 reis. Então era uma verdadeira batalha no meio de uma guerra entre o povo de Deus e o povo ímpio. Já pensou, amado? Já pensou se 5 pessoas vierem contra você de uma vez? 5 situações. Era o que estava acontecendo ali. 5 exércitos, 5 reis, 5 tropas. Versículo 6 diz assim, ó: Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal. Então vamos entender aqui, olha. Josué estava no acampamento. Eles já tinham passado o Jordão. E ali eles estabeleceram o quê? Um tipo de quartel-general, né? Vamos dizer assim. E ali estava Josué. Estava ali. E os homens de Gibeão mandaram um recado lá para Josué no arraial. O que eles disseram para Josué? Ó, Josué, não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos
e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Pense aí. Amados, tinham 5 reis dos amorreus e mais Jerusalém. E agora? Pensa aí, amados, se você tem vivido alguma coisa parecida com isso, né? De situações que se levantam. Se levantou uma, ai meu Deus, mas agora é essa, mas agora é essa, mas agora é, ai Senhor Jesus. Amado, creia em Deus. Olha, os homens mandaram um recado para Josué. O que eles falaram? Josué, vem, não deixa a gente sozinho aqui não. Se apressa, porque você precisa nos livrar, né? Você precisa nos ajudar. Precisamos da sua ajuda. Corre para cá. Então vamos ver o que acontece a partir daí. Versículo 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Todos os valentes. Então agora Josué vai para a peleja. Então diga assim, Josué vai para a peleja. Que é para a gente entender o que Deus tem para nós hoje, amados. Então você, eu, nós estamos aqui tipificados na pessoa de Josué. Então vamos pensar. É como se eu fosse Josué, você fosse Josué. Vamos entender aqui. Porque a peleja, amada, ela pode ser sua. A peleja pode ser de alguém da sua família. A peleja pode ser no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, eu não sei. Mas Josué se dispôs a ir para a batalha. Amado, você está disposto a ir para a batalha? Amém. Ou você quer ficar sentado esperando a bênção cair do céu? Porque não sei se você sabe, mas bênção não cai do céu. Sem batalha nós não recebemos. Tem gente que pensa que vai cair do céu, né, já? Tem gente que pensa. Você está pronto para pelejar, para batalhar, amado? Porque Josué se dispôs a ir para a batalha. As batalhas da nossa vida existem. Diga, elas existem. Mas, amado, não é para bater em retirada. Não é para fugir das batalhas. E também não é para ficar sentado esperando que alguém vai resolver por você. Nós temos que batalhar. Então diga, eu tenho que batalhar. Cada um batalha na sua fé aí. E a nossa batalha é a batalha da fé. E é o que nós vamos ver aqui hoje, amém? Vamos fazer aqui hoje, vamos batalhar na fé hoje. Então, amado, não é para fugir das batalhas. Porque tem gente que, opa, saindo pela esquerda. Não, amado. Não adianta, não tem como fugir. A pessoa ela acha que vai fugir, vai pegar ela lá na frente. Então não tem como, a gente tem que batalhar. Não é para fugir dos problemas, amado. Não é para fugir. É para enfrentar, é para tentar resolver o mais rápido possível. Amém? É para você enfrentar cada batalha e usar as armas que o Senhor já colocou nas suas mãos. Você tem armas, amado. Amém? Não sei se você lembra, você tem um escudo, um capacete, sandálias, você tem. Nós temos. Então aqui Josué vai se juntar aos homens e vai para uma batalha. E ele leva com ele os valentes, diga valentes. Então veja, amado, que a batalha não é para fraco. A batalha não é para aquele que fala, não sei, né? Não, né? Deixa para depois. Não, a batalha é para os valentes. Se você está passando por alguma batalha, é porque você é valente de Deus. Então diga, eu sou valente de Deus. Amado, se você está passando por alguma situação, Deus já te deu a vitória. Amém? Porque você é um valente de Deus. Se nós nos deparamos com batalhas, é porque, amados, nós temos capacidade dada por Deus de vencermos essas batalhas. Você está crendo nisso? Amém? A sentença já foi decretada. Deus já disse que nós somos vitoriosos, que nós somos vencedores. Então, amado,
É ir para a batalha com tudo, sabendo que nós vamos ganhar. Amém? Não é, bispa, tem um problema que surgiu agora, o que eu faço? Amado, vai para a batalha. Vai com tudo, porque Jesus já te deu a vitória. Tudo já foi consumado, amado. Tudo já foi consumado. Jesus já conquistou todas as coisas. Amém? Versículo 8 diz: disse o Senhor a Josué. Eu quero que você preste bastante atenção nos verbos aqui, olha. Disse o Senhor para quem? O Senhor fala com você também? Amém? O Senhor também fala comigo. Disse o Senhor a Josué: amado, como é bom, como é importante quando você vai para uma batalha da vida e você primeiro o quê? Você ouve o que Deus tem a te dizer. Amado. Disse o Senhor a Josué. Deus sempre tem algo a nos dizer. Amado, mas quantas pessoas vão tentar resolver as coisas da sua vida sem a direção de Deus, sem a inspiração de Deus, sem a orientação de Deus, sem a bênção de Deus, amado? Porque tem gente que às vezes vem até conversar, pedir oração e tal, a gente fala, conversa, ora com a pessoa, mas a pessoa faz o que ela quer e dá com os burros na água, como diz o nosso apóstolo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor disse a Josué. O Senhor sempre nos diz, mas tem gente que não quer ouvir, amado. Tem gente que está com a mente cauterizada, ela acha que Deus está falando com ela, e não é. É a vontade dela, é que ela quer tanto aquilo, ela pede conselho, ela pede oração, mas ela já tomou a decisão. Então não adianta, amado. Se a decisão já foi tomada na mente e no coração, pode até descer um anjo aqui e falar com a pessoa que ela não vai mudar de ideia. Não vai. Mas disse o Senhor a Josué. O que Deus disse a Josué? Não os temas. Por quê? Porque nas tuas mãos os entreguei. Amados, as batalhas já estão ganhas por decreto de Deus. Você tem que crer nisso. Viu, Ju, André? Já está ganha a causa lá. Em nome de Jesus, todas elas. Porque Jesus está à frente, né? Todas elas, né? Todas as 5. Amém. Amado, não tenha medo nenhum do adversário. Amém? Pensa aí quem tem sido o seu adversário. Não tenha medo desse adversário, porque o Senhor já entregou nas tuas mãos. Amado, quero que você creia nessa palavra. Seja qual for a situação, Deus já decretou a tua vitória. Olha, diz: nenhum deles te poderá resistir. Você está crendo nessa palavra, não? Você está absorvendo essa palavra? Você está tomando posse disso? Nenhum deles te poderá resistir. Ou seja, amado, você já é vencedor em todas as coisas. Amado, nenhum inimigo poderá resistir a você. Ninguém, diga ninguém. Diga assim, nada. Diga nenhuma circunstância. Amado, nenhuma circunstância que hoje se constitui como um inimigo seu, que está aí te colocando numa batalha, vai te vencer. Porque diz o Senhor que Ele já entregou isso nas suas mãos. O Senhor já te deu a vitória. Diga, eu tomo posse da vitória. Em nome de Jesus, amado. Nenhum deles te poderá resistir. Ou seja, quando você for para a batalha, amado, não vai ter resistência. Tudo vai ser entregue nas suas mãos. A vitória já é sua, amado, mas você tem que batalhar. Você tem que orar, né? Nós não podemos ficar sentados no conforto aí, né? Hoje nós temos uma cadeira boa, né? Mas nós não podemos ficar sentados esperando acontecer. Não. Tem que batalhar. Amado, diga isso. Diga, tem que batalhar. Olha para quem está do seu lado. Diga, meu irmão, minha irmã, tem que batalhar.
Tem que batalhar. Tem que orar. Amado, não pode vir aqui numa quarta-feira que nós vamos orar e a pessoa ficar... Ver todo mundo orando, está todo mundo de olho fechado orando e a pessoa... Nossa, já instalaram o ar. Olha, então, precisa pintar ali, né? Não, amado. Tem que batalhar, tem que orar, amém? Olha, Josué, ele já tinha a vitória, mas ele precisava ir para batalha. Josué já tinha a direção de Deus, mas ele precisava ir para a batalha, amado. E Deus falou para Josué o quê? Eu já te entreguei nas mãos. Mas ele, amado, não podia ficar aonde ele estava. Ele precisava ir para a batalha. Até porque o povo lá falou, sobe aí, vem para cá, vem nos ajudar. Deus já tinha falado, olha, ninguém te poderá resistir. Amém. Mas, o que ele fez? Ele foi batalhar junto. Então, amados, nessa passagem a gente vê que com Deus não se brinca. Tem gente brincando com Deus, amado. Deus não brinca. Deus não está brincando conosco. Deus é conosco e Ele diz que ninguém poderá nos resistir. Ele é conosco. Diga, o Senhor é comigo. Diga assim, olha, ninguém poderá me resistir. Diga assim, olha, todos os meus inimigos já me foram entregues. Diga, mas eu vou para a batalha. E eu vou certo da vitória. Em nome de Jesus. Amém. Você está entendendo, amado, qual é a posição de um homem, de uma mulher, de uma família que conhece o Senhor, que conhece a graça de Deus? Amado, não é porque nós conhecemos a graça de Deus, que nós sabemos, né, que o Senhor, é por fé que nós vivemos, hoje nós não precisamos mais sacrificar, não precisamos ficar jejuando, ficar subindo no monte, ficar fazendo sacrifícios que nós não, então vai acontecer. Não, amado, tem que ir para a batalha. Não é por sacrifício, mas é por fé. Tem que batalhar, tem que abrir a boca, tem que orar, tem que confessar. E olha, amado, se o Senhor diz que Ele vai adiante de você, Ele vai. A palavra de Deus diz. Ele vai abrindo portas, quebrando trancas, não é isso? Se o Senhor diz que Ele já entregou nas suas mãos o teu adversário, Ele já entregou. Diga, Ele já entregou. Se o Senhor diz que Ele vai na tua retaguarda, amado, Ele vai. Ele está lá. Você vai andando e o Senhor está te cercando, está na retaguarda. Ele está te guardando agora. Se o Senhor diz que vai à tua direita e à tua esquerda, amado, assim é. Se o Senhor diz que você está escondido debaixo das asas de Deus, amado, então Ele está te guardando, você está seguro. Diga, eu estou seguro em Deus. Amado, não adianta tentarem ataques de surpresa para quem Deus está protegendo. Porque acontece, né? Tentam vir ataques sobre nós. Né? Às vezes a pessoa fala, bispa, veio uma situação que eu nem imaginava. Nossa, aconteceu um negócio que eu nunca esperei. Amado, essa situação já está ganha. Você já ganhou, diga, eu já ganhei. Deus já decretou a sua vitória, amado. Não se assuste, não se atemorize. Veio a situação, amado, às vezes nos abala. Não é verdade? Às vezes dá até um frio na barriga, às vezes, né? Quando vem uma situação, meu Deus, mas, amado, fica firme. Porque a primeira palavra que Deus dá a Josué é o quê? Não tema. Não tema, amado. No momento você pode se assustar ali, né? Porque foi de repente que a situação aconteceu, mas a vitória é sua, amado. Você só vai para a batalha. Você não pode ficar parado, né? Ai, fiquei petrificado, bispo, estátua. Não, não é para ficar estátua. Respira fundo, ó. Respira 10 vezes lá. Eu ensino todo mundo a fazer isso, né, bispo? Porque o bispo fala isso para nós. Respira fundo. Respira 10 vezes, ó. Ficou petrificado com alguma coisa que te assustou. Ai, vou respirar. E
vai até 10, aí você se acalma e vai para a batalha, mano. Fala, já venci. Amém. Josué 10:12. Agora vamos lá. Naquela hora a gente tinha ouvido que Deus falou, né? Deus disse a Josué. Olha agora. Então Josué falou ao Senhor. No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas. Ou seja, mas aqui é fé e você precisa entender. Vamos entender aqui, ó. A batalha ainda não tinha acontecido, mas o Senhor já tinha entregue. Por quê? Olha aqui como Josué fala, amados, e nós temos que aprender com Josué. Então, se o Senhor está falando nesta noite que Ele já entregou esses inimigos nas suas mãos, amado, você tem que começar a falar antes disso se manifestar. Por quê? Porque Josué falou antes da batalha. Antes. Então você tem que dizer, amado, antes da coisa acontecer, se nós estamos pedindo para Deus alguma coisa, antes você já começa a agradecer, você já começa a dar glórias, você já começa a falar, eu já venci, eu sou vencedor, obrigado Jesus, o Senhor me deu essa situação nas mãos, eu já ganhei. Amado, é isso que você tem que começar a fazer. Antes, bispo, mas isso tá meio esquisito, né? É assim, amado, é antes. É antes que a gente fala, porque o justo vive por fé. Então você tem que falar, eu já ganhei essa causa na justiça. Essa cura já se manifestou, eu sou curado, eu sou sarado em nome de Jesus. Eu já agradeço pela manifestação de Deus, eu já dou glórias por aquilo que o Senhor já está movendo em meu favor. Amado, já começa. Seja a compra da casa, o aluguel de uma casa nova em Marcial, amados aí, em nome de Jesus. Não importa, já começa a agradecer. Senhor, eu já te agradeço pela minha casa nova. Senhor, eu já te agradeço pela porta aberta, eu já agradeço pelo emprego novo, eu já agradeço pelo carro novo, eu já agradeço por essa causa que eu já venci, eu já agradeço porque eu estou curada. Já começa, amado. Começa. Bispo, mas isso é muito louco, hein? Sim. Isso é. Tem gente que não vai entender o que nós estudamos aqui na palavra de Deus. Isso é loucura da pregação, amado, mas é poder de Deus na vida daquele que crê. É para nós. Nós que somos da fé. Então diz, olha, então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas. Amado, isso aqui é uma oração. Porque se ele falou ao Senhor, ele está falando com Deus, na presença de um monte de gente. Então, olha a ousadia, olha a intrepidez, olha o que Josué fala. Isso aqui é uma determinação, amado. Então, a gente tem que entender, você, vamos pensar, eu determino o que vai acontecer quando eu tenho atitudes segundo a palavra de Deus. Para eu determinar, amado, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Porque eu não vou falar qualquer coisa. Eu vou falar aquilo que está na palavra. Então disse Josué, o que Josué disse? Sol, detente em Gibeão. Amado, você pode abrir, pensa bem. Josué falou com quem? Com o sol. Ele falou, sol, detente em Gibeão. Pensa nisso, amado. Ele falou com o sol. E por que a gente não faz isso, hein, amados? Nós mesmos nos limitamos. Se a batalha já está ganha, nós precisamos ter alguma atitude. Declarar que a batalha já está ganha. Mas a gente, amado, precisa abrir a nossa boca
A gente tem que falar com ousadia, com intrepidez, como Josué fez. Ele diz: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Quer dizer, a lua para cá e o sol para cá. Os dois são o quê? Luzeiros, são luz. Isso tem um horário para acontecer. O sol tem que se pôr para a lua surgir. Certo? Amém? Estão entendendo? O que ele disse para o sol? Sol, lua, vocês dois paradinhos aí, estaca! Foi o que ele falou. Fica aí. Para o sol e para a lua. O que isso significa, amado? Que ele precisava que o lugar ficasse claro. Para quê? Para a batalha. Estão entendendo, amados? Que Deus ilumine os seus pensamentos aí, os seus olhos, para você entender o que Deus tem para você hoje. Você está percebendo, amado, que Josué estava dando ordens para o sol e para a lua? Bispo, agora é muito mais louco ainda, né? Amado. Mas eu e você não somos diferentes de Josué. Nós temos o mesmo poder de Deus em nós. O Deus dele é o nosso Deus. E ele disse para o sol o quê? Para! Ele disse para a lua o quê? Fica aí, lua. Você já imaginou isso, amado? Hoje? Está acontecendo alguma guerra? Uma batalha? Para! Nós vamos falar: para! Fica aí! Jesus. Não avance! Josué falou ao Senhor. Por que ele falou ao Senhor? Porque ele estava com a palavra que Deus tinha dado para ele, amado, de que aquilo já estava ganho. A peleja já tinha sido ganha. Então Deus já tinha falado para ele: não, já decretei a vitória, mas você vai lá e você batalha. Mas Deus já tinha falado que ninguém poderia resistir. Só que ele ia para a peleja. E ele olhou e disse o quê? Ele olhou tudo aquilo lá que eles... Uau! 5 reis, 5 reinos, 5 tropas. Eu preciso de um tempo claro aqui, para enxergar todo mundo. Eu preciso de nitidez, preciso de claridade. Para quê? Para as estratégias de guerra que eu vou usar, porque ele já tinha uma estratégia. Mas isso é maravilhoso. Então eu quero que você preste atenção na oração de um homem, nessa ousadia, né, de um servo prudente, nessa intrepidez, que eu e você também, amados, que somos servos, temos que ter. Amém? Nós também temos que ser ousados e intrépidos. Nós podemos fazer desta mesma forma: falar com Deus, falar para a situação: para agora, amados. Doença, para agora, em nome de Jesus. Porque a vitória já foi decretada, já foi consumada a cura. Em nome de Jesus, amado. Josué 10:13. Amados, se prepare para ver o sobrenatural na sua vida. Se prepare, você está se preparando aí? Josué falou com o sol e falou com a lua. O que aconteceu? E o sol se deteve. E a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Amado, o que você está esperando para ter essa mesma ousadia e intrepidez de Josué? O que você está esperando? Estava esperando esse estudo, né? Ah, sim. Estava esperando ser despertado hoje aqui, né? Porque você já tem o conhecimento. Diz: não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, amado, veja, esse homem deu ordens para a natureza. Ele deu ordem para um movimento que é físico, para uma lei da natureza, né? Ele mudou, ele alterou isso. Você já pensou isso, amado? É a mesma coisa quando o mar vermelho, sabe, quando o rio Jordão também se abriu. O
que ele colocou? Colocou lá o cajado, parou. Sol, lua, detente, parou. Amado, o que é que você pode fazer hoje? Fazer neste mesmo poder que estava na vida de Josué, nesta ousadia, nessa intrepidez. Amado, eu quero que você entenda que ousadia e intrepidez não é para mandar em Deus. Não é para fazer igual aquelas pessoas ignorantes, vamos dizer assim, ignorantes que falam: se o Senhor não fizer, eu vou rasgar a Bíblia. Amado, Deus não vai fazer. Porque Deus não lida com soberbos, com religiosos, com fariseus. Deus lida com filhos. Então, é para você ser ousado, é para você ser intrépido, é para você ser obediente ao Senhor. Porque ele diz: olha, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Quer dizer, amado, Deus precisou manter aquele dia claro para que o povo na guerra pudesse vencer os 5 exércitos. 5 exércitos. E ele sabia que não podia escurecer. Por quê? Porque eles teriam menos chance, ou não teriam chance nenhuma. Mas Deus já tinha decretado a vitória. Amém. Josué 10,14 diz o quê? Não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, assim como naquela ousadia, naquela intrepidez, amado, naquela fé de Josué, porque o Senhor pelejava por Israel. Então, amado, eu estou aqui para te dizer que o Senhor peleja por você. E por pelejar por você, o Senhor atende a sua voz. Se você é prudente como Josué, amado, se você tiver uma oração intrépida, ousada, na certeza da vitória, não é duvidando, na certeza da vitória que já foi consumada, que já foi decretada para você, então, amado, o Senhor vai ouvir a sua voz. Olha que coisa tremenda. Diga: o Senhor vai ouvir a minha voz. Amado, coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais vão acontecer. Você tem que começar a receber isso. Diz: porque o Senhor pelejava por Israel. Diga: o Senhor peleja por mim. Ele peleja, amado. E o mais maravilhoso nesse versículo que diz assim: olha, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Você percebe o que Deus está falando ao seu coração nessa noite, amado? Você conseguiu acordar aí para o que Deus tem para você nessa noite? Eu não sei qual é a sua situação, você sabe. Toma para você. Deus atendeu a voz de um homem, de um servo prudente, um homem que foi corajoso, foi ousado, foi intrépido, foi humilde, obediente, que disse: sol se detenha, lua, para, fica aí. Você já pensou isso, amado? Você já pensou esse poder saindo da sua boca, numa situação, e você dizendo: para agora essa situação, em nome de Jesus, porque o Senhor já me deu a vitória. Amado, é isso que você tem que fazer. É isso. Nós precisamos de um milagre sobrenatural desses na nossa vida. Todos nós precisamos. Eu preciso. Com certeza nós podemos receber isso de Deus. Deus também vai atender a sua voz, porque Ele está pelejando por você. Ele está pelejando por mim. E Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e será para sempre. Então, amado, quando Deus peleja por um servo prudente, um servo fiel, Ele vem com uma intervenção divina, com uma intervenção sobrenatural, inusitada, diferente, maravilhosa, amado, extraordinária. E Deus deu mais algumas horas para que Josué tivesse tempo de completar a guerra
e exterminar todos os inimigos. Então, amado, o mundo pode lutar contra você, mas não vai ganhar. Se você é um servo prudente, Deus luta em seu favor contra tudo e contra todos. Porque Deus é por você. Diga, Deus é por mim. O que Deus tiver que fazer para lhe dar a vitória, amado, Ele vai fazer. Porque nada é impossível para Deus. Mas você tem que ir para a batalha. Diga, eu vou para a batalha. Diga, porque eu já venci. E eu quero terminar com Salmos 27:3, que diz: ainda que um exército se acampe contra mim. Está prestando atenção? Um exército diz: não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Amado, confia no Senhor de todo o teu coração. E nós vamos orar agora. E nós vamos mandar parar algumas coisas na nossa vida. Não sei qual é a sua situação, você vai falar da sua situação. Pode ser doença, dívidas, desavenças, crises, sei lá de qual tipo, fracasso, humilhação, ataques do inimigo. Nós vamos orar agora. Amém? Que assim seja, porque assim disse o Senhor, nosso Deus. Amém.